Olá, boa noite. Hoje a nossa live vai ser um pouco diferente. Vou fazer uma live mais dinâmica, mais prática, de como que acalmar as crianças, né? É claro que toda criança saudável precisa de energia, de disposição, precisa de atividade, mas quando isso excede, né, e que a criança às vezes não consegue parar para fazer as atividades dela, como estudar, se concentrar, ter o foco em alguma atividade, ou também não consegue dormir e aí acaba atrapalhando o desenvolvimento dela, a nossa rotina, né, também, porque se a criança não dorme, os pais também não dormem, e no dia seguinte a gente tem as nossas atividades que vão ali se acumulando o cansaço. O sono, né, não só para as crianças, mas para a gente também, mas principalmente para eles, é o momento em que tem, como é que fala, a memória de todo o aprendizado que ele teve durante esse dia, né, essa cognição em relação ao aprendizado vai ser feito durante o sono. O hormônio do crescimento, ele é liberado durante o sono. Então, esse momento ele precisa ser realmente de qualidade. E, claro, desculpa aqui, mas como a gente também precisa de uma interpretação em relação ao que está acontecendo com a criança, né? Antes de eu entrar e falar exatamente dos óleos essenciais, por que a criança pode estar apresentando esse comportamento mais agitado? Como é que está em casa? Como é que está o ambiente familiar? Como é que está o relacionamento dos pais? Como é que está o ambiente dele na escola? Tudo isso a gente precisa avaliar para entender, às vezes, o comportamento da criança. Não é simplesmente colocar o óleo, ele vai ter uma ação, mas a gente tem que também, como eu sempre falo, ir na origem, né? Ir na raiz do problema. Então, às vezes, criança que é prematura, que passou por períodos de internação ou cirurgia já desde cedo, tudo isso gera ali uma memória, né, no subconsciente em relação a medo. Esse período deitado é um período que o subconsciente, como ele registra tudo, né, ele traz essa memória, então ele acaba às vezes tendo um desconforto em relação a esse posicionamento deitado, dificultando ali o período do sono, né? Mas então vamos ao que interessa, né? Que são hoje a dica dos óleos essenciais. A gente pode até abordar um pouco mais os conflitos biológicos que podem levar a esse tipo de comportamento, né? Outras formas de a gente enxergar esse comportamento, né? A criança às vezes também pode ter, principalmente quando ela não fala, às vezes ela pode estar com fome, ela pode estar com algum incômodo na roupa, às vezes uma etiqueta. Então a gente tem que realmente avaliar todos esses fatores para a gente poder identificar esse comportamento e aí sim, utilizando também os óleos essenciais para a gente ter um benefício ainda melhor. Então eu vou começar aqui falando sobre o difusor, né? Esse aqui é um difusor ultrassônico, tá? Porque ele é a base de água. A gente abre aqui, coloca água, não sei se dá para enxergar um vapor de água saindo. E a gente vai pingar algumas gotas, a gente pode escolher um único óleo essencial, tá? Uma média mais ou menos de 6 gotas. Ou a gente pode fazer também uma mistura, escolher uns 2 óleos para a gente colocar. Eu já vou falar quais são os óleos mais indicados para a gente usar nesse momento do sono. Então a gente já pode ir preparando o ambiente, né, o quarto. O ideal também é toda criança, para esse momento do sono, ele ter uma rotina, né? Ele ter o quê? Porque a gente funciona através de hábitos. Então já ter o horário certo para se alimentar, e aí depois de repente toma banho, ter todo aquele processo de rotina para ele, para o corpo dele, para a mente dele entender qual é o horário dele dormir, que aquela hora é a hora de dormir, né? Evitar os dispositivos móveis, né? Celular, tablet, pelo menos 1 hora antes de ir para a cama, porque eles têm essa luz do espectro azul, né, que engana o nosso cérebro dizendo que ainda está de dia
então tem uma diminuição da liberação da melatonina, isso pode também atrapalhar o sono, né? Então a gente já pode, voltando aqui, a gente já pode preparar, principalmente se for criança, até os 3 meses, o ideal é que ligue, deixe no quarto e desligue na hora que a criança entrar no quarto. Então você já criou o ambiente, você já colocou o óleo essencial, aquele ambiente já está com as gotículas que vão saindo através desse vapor, e aí na hora que o bebê entrar no quarto, você desliga. A partir do 3º mês, já pode deixar de 15 minutos e vai aumentando o tempo conforme a criança também vai crescendo. Uma outra dica é fazer um spray aromático, que pode ser feito com água, álcool de cereais e algumas gotas de óleos essenciais. Eu vou falar daqui a pouco quais são os óleos, tá? Que a gente pode utilizar. E também em relação à diluição, tudo isso vai vir num post. Vocês não precisam se preocupar de anotar nada agora, porque tudo isso vai vir em seguida, depois num post que eu vou detalhar um pouquinho mais disso. Isso daqui não é um hidrolato, tá? O que é um hidrolato? Ou também chamado de água floral, né? Quando existe essencial, tem uma saída de vapor de água. Esse vapor, ele acaba carregando algumas gotículas de óleo essencial. Então é uma água que possui uma gotícula de óleo essencial. Então ele é bem diluído, né? Ele é bem fraco, o percentual dele de óleo essencial é muito pouco. Então a gente pode também borrifar no ambiente, borrifar no lençol. Eu sempre falo só para evitar o travesseiro, né? Você pode colocar próximo, mas não colocar muito aonde a criança vai colocar o rosto ali. Esse aqui é um hidrolato de lavanda. Eu até falei dele no Stories hoje mais cedo, mas com uma outra finalidade, né? Aqui, os óleos essenciais que a gente utiliza, os mais indicados para bebês, é o lavanda. A partir do 3º ano, a gente pode usar a manjerona, a laranja doce ou até o petit grain. O petit grain, ele é um óleo essencial que ele é extraído das folhas da laranja, da laranjeira, né? Então o óleo essencial de laranja é retirado da casca da laranja e o petit grain da folha. Então ele é mais suave, ele é mais indicado para crianças menores. O lavanda, ele é um calmante, ele é um sedativo, ele é um ansiolítico, tá? Ele é muito indicado para esses quadros de agitação, de insônia, de terror noturno, tudo isso. A laranja, né, tanto o petit grain quanto a laranja, ele já traz um aconchego, um acalanto, é como se ele dissolvesse ali os traumas, os medos, a agitação. E a manjerona, ele já traz a criança, ou até mesmo também o adulto, né, traz para o momento presente, para o aqui e para o agora, né, evitando ficar com aquela mente ali acelerada e assim permitindo um foco, uma concentração na atividade que a criança está realizando, ou até mesmo o sono. E aqui uma outra opção, né? Então eu falei do uso do difusor, falei do hidrolato, ou você mesmo preparar um spray aromático para você usar no quarto da criança. E aqui uma outra opção, eu fiz uma mistura. Tá? Esse vidro aqui, ele tem 15 ml, então eu coloquei 10 ml de óleo essencial, de óleo vegetal de amêndoas doces e coloquei 2 ml de lavanda e 2 ml de manjerona. E botei algumas gotinhas só de laranja, tá? Isso também aqui é indicado para criança acima de 3 anos. Então eu vou mostrar na prática como a gente pode usar essa diluição aqui. Mas para isso eu vou chamar o meu convidado mais que especial, que está aqui do meu lado, né? Que é o meu filho lindo, Bernardo. Ele vai participar hoje da live para poder mostrar para vocês quais são as regiões ideais para a gente utilizar esse óleo essencial, tá bom? Essa misturinha aqui, vamos lá. Vou pedir para você deitar com a barriguinha para cima. Pezinho pra cá. Pezinho pra cá. Isso. Então, sempre quando a gente for utilizar essa mistura, a gente agita um pouquinho.
em algumas gotas, a gente pode preparar até na hora, tá? Se você não tiver, porque o ideal sempre é o vidro, e principalmente da cor âmbar ou azul, tá? Para não ter a iluminação, não perder as propriedades do óleo essencial. Mas a gente pode preparar na mão mesmo, na hora que for utilizar, é uma outra opção. Então aqui, a gente pode utilizar, tá? No plexo solar, que é nessa região aqui, ó, na direção aqui do estômago, tá? Massageando de forma circular. Não precisa ser nenhuma técnica aprimorada de massagem ou chantala. Se você souber chantala também é muito melhor, mas não precisa ser nada muito aprimorado. Essa região aqui, como eu falei, ele é o plexo solar, que é uma região que distribui energia para o corpo todo, né? Equilibra, né? Energia que eu tô falando aqui não é uma questão de disposição, tá? O que a gente quer, na verdade, é diminuir um pouquinho essa quantidade de energia que eles têm. Então a gente pode massagear, aproveitar esse momento que a criança deitou, isso é um momento de contato, de intimidade com o filho, né? E também nesse momento você pode aqui massagear, contando uma história, perguntando como é que foi o dia, para já ir acalmando a mente da criança, enquanto você traz esse momento de intimidade, de interação, porque às vezes também a gente tem um dia atribulado, trabalho o dia inteiro, não tem tempo para dar atenção devida para o filho, então aproveitar esse momento para fazer isso. Um outro ponto também que a gente pode fazer é aqui no plexo cardíaco, tá? Que já fica aqui mais em cima. Esse ponto daqui a gente dilui também os medos, a ansiedade, a angústia. Esse ponto eu indico muito a aplicação de óleo essencial por ser um ponto que eu acredito ser, que a gente fala de um ponto de pertencimento, né? Sempre que a gente vai se dirigir a algo que é nosso ou quem sou eu, a gente coloca a mão nessa região para dizer isso é meu, esse sou eu. Então aqui é uma região que a gente trabalha essa questão do pertencimento. Então também massageando de forma circular. O que é importante aqui, os cuidados que você deve tomar. Evitar regiões, principalmente a criança menor, em que você faça a massagem e depois a criança coloque a mão nessa região e possa eventualmente durante o sono colocar a mão nos olhos. Pra gente evitar ardência, né? Aí de repente vai acordar, tá dormindo ali também, vai acordar porque sente um pouco de ardência. Apesar de ter uma absorção bem rápida, mas é bom a gente ter esse tipo de cuidado. Uma outra região também que a gente pode colocar é nessa região aqui, na parte interna aqui do punho. Pode fazer dos dois lados. Não é lindo esse modelo? Esse modelo é o mais lindo, gente. Desculpa. Agora você pode virar de barriga para baixo. Um outro ponto, não tem necessidade de fazer em todos esses pontos. Tá? Até porque às vezes a criança, você vai fazer, ela já tá dormindo, né? Então você não vai ficar pedindo para ela virar, ou ela já tá deitada, ela deita, costuma deitar de barriga para baixo. Então você coloca nesses pontos nela de barriga para baixo. Ela estando já com pijama de camisa, você pode fazer por dentro, né? Tá com a blusa aqui, coloca a mão por dentro e vai fazendo. Então a gente tanto aqui na área das costas pode usar toda a área da coluna vertebral. Praticamente é espalhar, mas com movimentos suaves, movimentos que já vão ali trazendo, então a gente, né, um aconchego. Então a gente já está utilizando aqui, como eu falei, a ação dos olhos, a ação da massagem, a ação ali desse momento, desse contato da mãe, né, ou o pai, se for o pai que for fazer, já pode ir trazendo para a criança momentos de tranquilidade, de calma, de que ele pode dormir, né, de que tá tudo bem. E principalmente dá um foco maior nessa região aqui lombar, tá?
Aqui eu tô usando uma mão só, porque eu tô segurando aqui. Tá? Não tem quantidade máxima, não tem quantidade mínima, mas não precisa exagerar, né? O óleo vegetal, ele espalha e absorve muito bem, então não precisa ser uma quantidade tão grande. E uma outra região que a gente pode fazer também é nos pés, né? Os pés realmente trazem um relaxamento muito grande. Quem souber aí também alguns pontos, né, de acupuntura, né, que tem nos pés, que tem relacionado a alguns órgãos, pode utilizar, ou mesmo pegar na internet, existem imagens, né, que fala da reflexologia. E vai massageando, vai conversando com a criança. Lembrando que para cada idade existe uma diluição ideal, tá? Essa diluição aqui eu fiz para ele, que já tem 8 anos. Então, quando a criança é menor, a gente usa uma quantidade menor de óleo essencial. Os óleos, eles são muito potentes, são muito concentrados, então não tem uma necessidade de usar muito, né? Pode fazer nos 2 pés. Lembrando também, mais uma coisa importante, é que às vezes tem pessoas que às vezes chegam, eu já usei muito óleo de lavanda, mas mesmo assim meu filho não dorme. Então, de repente, tem que, como eu já dei uma dica lá, para você ver se esse óleo realmente tem ação terapêutica, se está sendo utilizado da forma correta, a quantidade correta, que não é quanto mais melhor, mas existe uma quantidade ideal, existe uma forma ideal de você utilizar. Também, às vezes, você pode, de repente, para a criança, ou para qualquer pessoa, né? Como existem, eu falo, não existe só um remédio para dor, né? Não existe só um remédio para ansiedade, não existe só um remédio para várias coisas, para pressão, enfim. Então a gente tem que, às vezes, tentar. Seu filho não se adaptou bem com a lavanda, pode tentar a manjerona. Um ótimo óleo também que eu não falei ali é a camomila. A camomila romana também, ela traz muitos benefícios, ela pode ser usada desde bebê para acalmar, né, para trazer essa tranquilidade. Então, tente, né, de repente não deu certo com um, você pode ali tentar com o outro, experimentar um outro óleo, até porque tem a questão também aromática, né? O óleo, ele tem, como ele traz, cada óleo tem um cheiro diferente. Tem pessoas que gostam mais de um cheiro amadeirado, outro de um cheiro cítrico, outro floral. Claro que cada um tem uma função, né? Não é porque eu gosto desse cheiro que esse cheiro vai me fazer dormir. Mas a gente pode encontrar dentro dessa cartela aromática algum que você se identifique mais, que você goste mais, para que você tenha o benefício que você quer, o benefício que você almeja em relação ao tratamento. Então, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi bem diferente do que a gente está acostumado a fazer. Enfim, eu vou colocar depois mais dicas. Eu não estou vendo que vocês entrando, vocês estão perguntando alguma coisa, não estou dando boa noite, não estou dando bem-vinda, porque eu não estou aí enxergando. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, essa live ela vai ficar salva. Vai lá, entrar lá pro meu feed. Vocês podem fazer a pergunta lá ou também mandar um direct para mim, que eu vou ter o maior prazer de responder a vocês em relação a qualquer dúvida que vocês tenham, tá? E de qualquer forma, além do áudio, do vídeo, aliás, eu vou depois fazer um post fazendo um resumo dessa live e vou colocar lá com a receitinha da água aromática, com a receitinha do óleo para massagem, tudo isso eu vou colocar. Tá? Então, uma boa noite a todos, obrigada pela participação de vocês, é sempre muito bom estar aqui para a gente trocar informação, né? Então, assim, o que deu certo aqui, tanto na minha casa quanto nos pacientes, eu quero também que dê certo aí para vocês,
tá? Então, muito obrigada, uma boa noite. Obrigada aqui pela participação aqui também especial desse menino lindo. Boa noite.